estou aflito com a minha incapacidade. Você tirou os olhos do Senhor. Pastor, eu estou aflito com a injustiça que acontece em volta. Você está olhando para os outros e deixando de olhar para o Senhor. Pastor, o que eu faço? Olha para o Senhor, olha para Jesus, porque Ele vai acalmar o teu coração. E seja íntimo como fez João. Para os íntimos, o Senhor tem revelações. Antes que os outros saibam, esse vai saber primeiro. Eu quero que você se levante, eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Deus. Ah, meu Pai, por que tanta aflição no coração, se nós podemos olhar para o Senhor? Que nós tenhamos o coração inteligente, sábio nessa manhã, para que nós possamos, Senhor Deus, caminhar de uma forma que venhamos nos alegrar na Tua presença, olhando para o Senhor, acreditando que haja suficiência em Ti, porque nada mais precisamos se temos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque assim como João inclinou no teu peito, porque estava perto do teu coração, nós queremos estar perto de Ti, inclinarmos nossa cabeça e descansar no Senhor. Oh, meu Pai, conduz cada uma dessas pessoas, cada vida nessa hora, meu Deus, abençoando, Senhor Deus, e que essa palavra venha com uma semente, que desça ao coração, germine e brote, para a glória e louvor do nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Era um momento parecido com esse. A alegria da Páscoa, porque representava a grande conquista, saída da escravidão. Última Páscoa, instruções do Mestre aos seus discípulos. Aquela ceia passaria a substituir a Páscoa para eles. Seria muito mais importante poder todas as vezes comer e beber em memória do Senhor. E a Bíblia traz isso como uma ordenança. Veja só quanto tempo passou aquela última ceia e quantas vezes estamos ceando todas as vezes juntos. Tenha certeza, Jesus está aqui nesse lugar. Tenha certeza, Ele tomou assento nessa mesa. Tenha certeza, este lugar tem lugar para filhos também. É para os íntimos. Eu quero que você nessa hora feche seus olhos e não olhe meramente aquilo que está acontecendo em volta, porque você acabou de ouvir uma palavra dessa. Agora tente olhar para você e tentar entender se você discerne, entende, percebe a razão e a importância desse momento em tua vida. Porque todas as vezes que comerdes desse pão, e todas as vezes que beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então esse ato da ceia, me faz olhar para trás, e saber que Jesus Cristo tomou o meu lugar naquela cruz, trazendo direitos que eu não tinha, me livrando de uma condenação eterna e certa, me absolvendo para a eternidade e vida eterna com Deus. Agora eu olho para frente, porque a ordenança é comer e beber
e todas as vezes que eu fizer isso, eu vou anunciar essa morte até que Ele venha. Jesus Cristo prometeu que voltará. Então, nessa esperança, eu me posiciono diante dessa mesa, diante da Tua presença, Jesus, mas segurando a mão do meu irmão. Porque se há os íntimos, se há aqueles mais próximos, há também aqueles que sentam nas pontas das mesas, mas nem por isso são menores do que eu, e todos fazem parte dessa grande família de Deus. Então eu te louvo e te agradeço, Senhor, no nome santo do Senhor. Quero orar pelo pão e consagrar esse elemento que representa o teu corpo partido por nós, humilhado naquela cruz, judiado e castigado em nosso lugar. A cruz foi um encontro perfeito entre a justiça e o amor de Deus. Porque naquela cruz esse lugar era meu. Naquela cruz, esse lugar era dessa pessoa que me escuta agora. E o Senhor tomou o meu lugar e o lugar dessa pessoa, de condenado, para que fôssemos absolvidos. E nós, como absolvidos, alegres, felizes, regozijantes na presença do Senhor, agradecemos todas as coisas. E nós não podemos pagar, Senhor, por tudo aquilo que fez o Senhor por nós. Quero consagrar também o cálice, que simboliza, Senhor, e representa o sangue vertido na cruz. Um sangue derramado para a purificação de todos os nossos pecados. Portanto, esses dois elementos representam a pessoa do Senhor Jesus presente neste lugar. Consagramos, Senhor, os elementos e os abençoamos para a glória e louvor do Teu nome. Vamos adorar a Deus. As bandejas estarão passando por você. A bandeja do pão, a bandeja do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a mulher, você, a si mesmo. Então coma deste pão e beba deste cálice. Porque todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Sabe como eu discerno isso? Entendendo que Jesus aqui está representado, que Jesus está aqui presente. Você faz parte da minha família. Diferente como você é de mim, você faz parte. Se eu não discernir isso, eu não sou digno de cear. Pastor, eu errei com alguém, eu não sou digno. Pastor, eu pequei, eu não sou digno. Ninguém seria digno por isso. Ninguém participaria da ceia, porque todos nós seríamos indignos por essas coisas. Mas eu me torno indigno quando não entendo o que é corpo. E corpo é isso, ó. Você e eu ligados por uma única fé no Senhor Jesus. Estará passando por você o pão. Você pegue o pão, pegue o cálice e vamos aguardar e esperarmos para que todos ceiemos juntos. Sua glória,
semelhante ao homem, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia, aleluia. Perceba a presença, perceba a presença. Você é íntimo do Senhor, perceba a presença. Feche seus olhos naturais, abra teus olhos espirituais para as grandezas do Senhor, para as revelações do Pai. Oh, aleluia. Alguém entre nós ficou sem ter percebido a bandeja e não pegou o pão ou o cálice que deseja cear? Faça um sinal, que os nossos irmãos diáconos irão até você, entregarão o pão, entregarão o cálice. Aleluia. E se você pegou o pão, se você pegou o cálice, se apresente diante de Deus agora. Apresenta a tua vida a Ele. Aleluia. Abre teu coração. Faça desse momento algo muito especial, como é. Aleluia. A Bíblia diz que nessa última ceia do Senhor com os seus discípulos, Jesus ele deu instruções aos mesmos. E a Bíblia vai nos dizer que na noite em que o Senhor foi traído,
Ele tomou o pão em suas mãos. Repartiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo partido. Semelhantemente, depois de ter ceado, ele tomou o cálice nas suas mãos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos vocês. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho até a morte e morte de cruz, mas o grande Deus, mas o grande Deus, o nosso Pai, o é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Diga o nome dele, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Só igreja. Seu nome é diga mais uma vez, seu nome é Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é Jesus. Aplauda Ele. Glória a Deus. Ele vive. Aleluia. Podeis assentar em nome do Senhor. Irmãos, meu desejo é que cada um de vocês leve para casa, dentro não apenas da mente, mas também dentro do coração, a palavra ministrada nessa noite. A presença do Senhor não exime, não evita desafios. Entenda isso também. Não é porque eu sou íntimo de Deus, eu terei uma vida fácil. Não é isso, não. As pessoas iludidas nisso se frustram com algo que Deus não prometeu. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os mais íntimos desfrutam de coisas maiores em Deus. Seja esse íntimo, e você vai acalmar o teu coração. Talvez teus olhos estejam levando você a ter o coração preso nas coisas em volta. Isso está te fazendo sofrer, está descaracterizando o teu chamado. As pessoas que olham muita injustiça em volta, olham muitas coisas erradas, olha isso. Calma, é porque teus olhos estão olhando essas coisas, porque saíram do Senhor. Olhe para Ele, descansa nele, tenha Ele como teu amigo íntimo. E você vai olhar e dar um novo significado a todas as coisas. Vai mudar o que está em volta, pastor? Às vezes não. É outra ilusão. Quanto mais íntimo de Deus, as coisas em volta vai mudar? Às vezes não. O tacho de óleo vai estar fervendo. Mas quem sabe você não se queima? Você fica ileso disso. Ninguém vai mudar o tacho. Eu estou servindo ao Senhor e nada em volta muda, pastor. Eu também. Mas essas coisas em volta não entram ácidas dentro de mim. Porque íntimo com o Senhor, eu tenho olhos para Ele. Eu tenho coração nele. Está pegando fogo, pastor. 1000 cairão ao meu lado. 10.000 à minha direita. Mas eu creio que eu não serei atingido. Está faltando tudo, pastor. O Senhor é meu pastor. De nada vou sentir falta. Mas não está faltando? Não está. Mas eu não sinto falta. Tem muita agressão em volta, pastor, eu sei. O senhor não se ofende, não? Eu? Antes de me ofender, ofenderam o Senhor. Se eu estou escondido com Cristo em Deus, quando vão me bater, batem nele primeiro. Tudo muda quando você é íntimo de Deus. Tudo muda. Alguém diz assim, mas você aprendeu a ter sangue de barata? Não. Exercício de fé. Exercício de fé. Jesus está chamando você para isso. Sai disso daí. Sai. Está ajudando você em nada. Vem para pertinho de Jesus, para perto do peito dele e ó, inclina a tua cabeça
e descansa. Quanto mais perto dele do peito, eu estou mais perto do coração. E na intimidade, o Senhor me revela coisas que para ninguém revela. E nele eu aprendo a descansar. Amém. Que você leve a palavra de Deus contigo, no teu coração. Em nome de Jesus. Quero agradecer às pessoas, os irmãos que vieram nessa manhã, estão conosco. Sejam muito bem-vindos, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Aos irmãos também. Acabou aqui a programação no YouTube, não acabou? Não? Ótimo. A você que está do outro lado aqui, que Deus te abençoe, te guarde. Muito bom ter tido você aqui nesses momentos de consagração pela manhã no domingo. Que Deus abençoe tua vida. E se você estiver precisando de um lugar para congregar, a nossa igreja é esse lugar com as portas abertas todas quintas-feiras, 7h30 da noite, domingo, 6h30 da noite, aqui no Rádio Clube, na cidade de Santos, estado de São Paulo. Se você vier por aqui ou esteja perto, é o nosso convidado especial em nome de Jesus. Rádio Clube é um bairro da Zona Noroeste. Para quem vem do Morro, o ônibus 13 vai parar aqui na porta. Para quem vem do centro, 154, 155, você é mais do que convidado. Que Deus abençoe os irmãos que estão presentes aqui nesse lugar. Quero, antes de terminar esse período, fazer a apresentação de um bebê que muito tem nos ensinado. Quando eu olhei para ele, ele me ensinou. Ele não fala e ele me ensinou. Vê como é o negócio? Nós aprendemos com tantas coisas que o Senhor faz. A gente aprende com uma borboleta que pousa numa árvore. Imagina! Não despreze as coisas pequenas, não. Não despreze. Porque é por certo nelas que Deus vai revelar algo para você. Luiz Flávio Novaes Soares. Pode vir com seus pais, Felipe Soares Reis e Jéssica Novaes da Costa dos Santos. Nascido no dia 12 de junho de 2026, está sendo apresentado para a igreja oficialmente na data de hoje, 16 de agosto de 2026. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando passar os anos, não se desviará dele. Amém? Nós fazemos a apresentação das crianças porque nós não podemos batizá-las. Elas não fazem uso da razão e o batismo é uma convicção de fé. Por isso nós não batizamos criança. E também a apresentação que fazemos, estamos fazendo para a igreja e entregando a Deus, por vontade própria, o que já é dele. Entende isso? O Senhor o conhece mesmo antes de ele ter sido feito. Quando era um informe na barriga da mamãe, Deus já sabia todos os teus dias, Luiz. Você que escuta o vovô, o tio, o avô falar, você já tem nos ensinado tantas coisas. Sabia? Quando você estava olhando a mamãe enquanto mamava, o Espírito de Deus falava. Da mesma forma, quando eu descanso, eu só tenho olhos para o Senhor. Nada importa o que acontece em volta. Jéssica e Felipe apresentam o Luiz. Apresentam o Luiz para a igreja, na responsabilidade de instruir a criança no caminho. A Bíblia refere-se aos pais, não ensinando-o, mas ensinando-no. E faz toda a diferença. Nós viemos de gerações que aprendemos uma frase que era: faço o que eu faço. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Muitas vezes, familiares não davam exemplos. E a Bíblia vai no caminho contrário. E ordena que os pais não apontem apenas e não ensinem, mas instruam andando junto, sentando, levantando, dormindo, acordando, comendo, caminhando. A palavra do Senhor e a pessoa de Jesus Cristo.
Deus abençoe Felipe, meu sobrinho querido. Deus abençoe a Jéssica também, que tiveram o desejo de apresentar o Luiz Flávio. Luiz Flávio Novaes Soares, mais um Soares. Isso aí. Vou pegar o bebê. Dirigir nossas mãos no sentido do irmão. Olha, irmão, eu já estou profetizando. Do Luiz Flávio. Amém. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, não é crente ainda. Mas ele vai receber o Senhor e vai se tornar membro dessa grande família um dia, em nome de Jesus. Pai, te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Quero apresentar o Luiz Flávio, filho de Jéssica e Felipe, que desejaram em seu coração apresentar para a igreja, entregar em tuas mãos aquilo que já é teu, mas com vontade e voluntariedade dos seus corações apresentam Luizinho, meu Pai. Que o Senhor o guarde, proteja, o livre de todo mal, o faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor e se fortaleça, instruído na tua palavra. Abençoa o seu lar, abençoa seus pais, esse ambiente familiar, torne-se saudável cada dia mais, meu Deus, e que o Senhor esteja presente e seja, meu Pai, o melhor dos seus companheiros, o mais íntimo, Senhor, para que o Luiz cresça conhecendo que existe um Deus sobre todas as coisas, sobre tudo o que foi criado nos céus, na terra e debaixo da terra. Apresentamos essa criança, Senhor, alegres na tua presença, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor. Ainda de pé, vamos orar a Deus, agradecer pelo momento de consagração que tivemos pela manhã. Irmãos, estamos convidados a passar esse dia com Deus. Como assim, pastor? Não é troca, pastor? Não. Se você puder, faça um complemento. Tem algo importante de Deus para as nossas vidas essa noite. Nós temos essa função de ministrar. As portas estarão abertas de noite, por certo, para pessoas que precisam do meu e do teu apoio em nome de Jesus. Estou te convidando a vir em nome de Jesus. No final dessa oração, cumprimente teu irmão, não saia correndo assim, cumprimenta seu irmão em nome de Jesus. Aos que nos visitam, se desejarem deixar os seus nomes ali para oração, possivelmente contato, eu ficaria muito feliz. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e a igreja. Vamos orar a Deus, agradecendo e encerrando esse momento de comunhão, esse momento de consagração na presença do Pai. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Obrigado pela manhã que o Senhor nos deu.
Porque, Senhor, pela manhã alçamos, levantamos a nossa voz e o Senhor nos escuta. E nós vigiamos para que até o final do dia estejamos usufruindo, aproveitando ao máximo esse dia com o Senhor. Guarda nossas famílias, guarda nossos passos, que o Senhor venha nos capacitar, nos fortalecer e abençoar o teu povo. Te louvo já agradecendo as respostas dessa oração, pois creio num Deus que não fica alheio, não fica à margem, mas um Deus que escuta, um Deus que inclina-se para ouvir, um Deus que estende as mãos para operar, um Deus que responde. Leva teu povo guardado, protegido em paz para os seus lares, abençoado todo esse povo, Senhor, para a glória e louvor do nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja com todo o povo de Deus, e todos com fé digam amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor, cumprimente seu irmão que está ao teu lado, cumprimente teu irmão que está em volta. Deus abençoe a sua vida, vá em paz. À noite 6:30, espero por você. Deus te abençoe em nome de Jesus.